irmãos, queridas irmãs, nós hoje estamos celebrando a memória de São Leão Magno. São Leão Magno foi Papa por 21 anos, do ano 440 ao ano 461. Tem o título de Magno, de grande, justamente porque foi um Papa que se destacou não somente pela santidade, mas também pela doutrina, pelo conhecimento e também pelo modo como administrou. Foi um período muito difícil. Roma foi 2 vezes invadida por bárbaros. Foi invadida no ano 451 por Átila o Huno, quer dizer, ia ser invadida porque o Papa conseguiu impedir que ele entrasse em Roma, e depois, mais adiante, pelos vândalos. E o Papa conseguiu que a cidade, pelo menos, ainda que saqueada, poupou a vida dos seus habitantes. Também foi um Papa que se preocupou muito em defender a verdadeira doutrina, sobretudo num período em que haviam muitas heresias relacionadas à humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, é muito famosa a carta que ele escreveu ao patriarca de Constantinopla, chamado Flaviano, sobre como se relacionavam as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, que foi a base daquilo que depois foi declarado no ano 451 no Concílio de Calcedônia, aonde se falou sobre justamente as relações entre as duas naturezas de Cristo na unidade da única pessoa do Verbo encarnado. E é interessante que, quando leram essa carta que o Papa Leão tinha escrito a Flaviano durante o Concílio Ecumênico, todos os bispos ali presentes, que representavam o episcopado mundial, se levantaram aclamando: Pedro falou pela boca de Leão. Também um reconhecimento, já nos primórdios ainda da Igreja, da primazia do bispo de Roma. Porém, certamente, o Papa Leão, com todas essas obras extraordinárias que ele realizou e pela santidade de vida que demonstrou, certamente, no final de sua vida, se consideraria um servo inútil, como Jesus recomendou no Evangelho que nós acabamos de escutar. E, de fato, todos os santos, todos aqueles que realmente vivem entregados à causa do Evangelho, têm essa convicção profunda: sou um servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. Isso porque aquilo que fazem, não fazem para receber algum tipo de louvor, não fazem para que seus nomes estejam escritos nos livros de história como os grandes da humanidade, mas fazem porque não tem como agir de modo diverso, uma vez que são movidos pelo Espírito Santo, que dos seus corações os leva a se entregar completamente. E sabem que aquela ação não é fruto do seu mérito, do seu simples esforço, muito embora eles cooperem de forma generosa com a graça de Deus, mas que a prioridade é do Senhor, é do Espírito Santo, é da graça. Isso também vale para mim e para você. Quando de verdade nós deixarmos que seja o Espírito Santo, aquele que conosco é o protagonista da vida, também nós somos protagonistas, mas juntos, né, como aqueles filmes, tem 2 protagonistas, pois a história da nossa vida tem 2 protagonistas, eu e o Espírito Santo. Quando a gente perceber isso, realmente, através de nós, o Espírito Santo vai fazer coisas extraordinárias. E não pensemos que somente os padres, as religiosas, os bispos, os papas são chamados a isso. Vimos na primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo a Tito. São Paulo escreve a carta a Tito que ele tinha deixado na ilha de Creta para organizar a comunidade cristã. E São Paulo então escreve essa carta fazendo uma série de recomendações, né? E ali a gente vê que ele fala de todos os grupos, né? Dos anciãos, das mulheres de idade,
dos jovens, de todo mundo. Ou seja, porque sem exceção, não importa meu estado de vida, não importa se sou homem ou se sou mulher, não importa se sou jovem ou se sou velho, o Espírito Santo age em todos. Deus quer a santidade de cada um de nós, sem exceção. Portanto, como recomendava São Paulo, possamos todos nós deixar que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Vimos isso no versículo 11 do capítulo 2 da carta a Tito. E aí diz, ela nos ensina essa graça a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, que possamos pedir ao Espírito Santo que realmente nos ajude a abandonar a impiedade. O que significa impiedade? É tudo aquilo que é contrário a Deus, é não ter esse sentimento filial de não reconhecer que Deus é meu Pai que me ama, e que possamos aguardar, como dizia Paulo, a feliz esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, ainda que nós reconheçamos que somos servos inúteis, como na parábola que Jesus contou, quem é o dono que volta do campo, quer dizer, o empregado que volta do campo e espera escutar do seu chefe, do seu patrão, olha, vai descansar? Não, prepara a mesa e depois você descansa. Nosso Senhor faz ao contrário. É Ele que prepara para nós a mesa. É Ele que nos recebe. É Ele que nos serve. É o contrário da parábola. Por um lado, nós temos que nos considerar servos inúteis, e o somos. Mas, por outro lado, Deus, Jesus, não nos trata como empregados. Não nos trata como servos inúteis, mas ao contrário. Ele nos paga com a vida eterna os gestos mais simples, os menores atos de generosidade, e nos prepara a cada dia uma mesa para nos fortalecer, para que estejamos sempre prontos a servi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.